Olá, alunos. Espero que todos vocês estejam muito bem. E hoje a gente vai aprender como fazer uma simulação de um transitório de um circuito. E a gente vai usar, para esse exemplo, um circuito RC. A nossa simulação vai ser feita no Multisim Live, que é uma plataforma online para simulação. Tá certo? Bom, vou utilizar, né, um circuito RC, né? É porque ele é um dos primeiros que a gente aprende essa ideia de transitório. Ele é um circuito comum, visto normalmente nas aulas de analógica, de eletricidade básica, tá? E eu já deixei novamente um guia aqui que vocês têm acesso para ver todas as contas e os aspectos importantes para a nossa simulação, tá? Bom, e aí a primeira coisa, antes de ir direto para a simulação, o circuito é um circuito simples, tá? O que é um transitório, né? O transitório, e aqui a gente pode pegar como exemplo esse gráfico da curva de tensão do capacitor. O transitório é justamente o período, certo, que dura um intervalo de tempo definido, tá? Onde um circuito ele passa de um estado para outro estado e não é uma variação instantânea, tá? Aqui, por exemplo, no processo de carga do meu capacitor, eu consigo notar que ele não tinha nenhuma tensão. Nós vamos fazer simulação com carga inicial nula, tá? E ele vai subindo até atingir o nível de tensão máximo dele, que é o da fonte. A partir daqui não existe mais variação na minha tensão, e aí a gente chama isso daí de regime permanente, certo? Onde eu só vou conseguir modificar a tensão, as características do meu circuito se eu influenciar diretamente nele. Então isso que é um transitório. É um circuito, é o período de tempo que um circuito leva para sair de um estado até o próximo estado dele. Tá certo? Bom, e num circuito RC de corrente contínua, certo? Ele sempre vai ter uma constante de tempo atrelada a ele. Cada circuito tem o seu e depende do resistor e do capacitor dele, tá? Esse tempo ele é calculado justamente na multiplicação da resistência e da capacitância do circuito e tem esse símbolo que é uma letra grega que a gente chama de tal, certo? E por que que é importante entender esse tal? Porque esse tal o circuito vai ter, cada um vai ter um diferente, um específico para ele, mas dentro do seu universo, todo circuito se comporta da mesma forma, tá? Se eu tiver um circuito onde esse tal der 10 segundos e outro circuito que o tal der 20 segundos, em 10 segundos vai acontecer no circuito o que vai acontecer no outro em 20 segundos, porque a constante de tempos deles são diferentes. E aí aqui, para o nosso propósito ser mais simples e não pegar os detalhes do que acontece com cada constante de tempo, um capacitor num circuito RC, ele demora para ficar com a carga total dele, sair do estado inicial dele até atingir a tensão da fonte, que a gente também não vai fazer nenhuma super derivação nele, tá? O tempo de carga total do capacitor é aproximadamente 5 vezes essa constante de tempo dele, tá? Então, um circuito que tiver a constante de tempo de 10 segundos leva aproximadamente 50 segundos para a gente considerar, não, a carga do capacitor já é máxima. 50 segundos, tá? Enquanto o circuito de 20 segundos, o dobro, ele vai demorar aqui, né? O processo de tempo de carga para ele vai ser 5 vezes 20, certo? Que são 100 segundos, né? Que dá 1 minuto e 40 segundos, tá? Então ele demora, né? O dobro de tempo, lógico. Mas perceba, o comportamento dos dois é o mesmo, baseado na constante de tempo do circuito. Cada um tem o seu, mas apresenta o mesmo comportamento dentro da sua constante, tá? Relacionado com essa sua constante, tá? Aqui eu tenho um exemplo de como ficam os gráficos da carga, certo? Então aqui é minha fonte que está estável, certo? Uma fonte contínua. O capacitor ele vai sair do estado inicial que nós vamos simular com zero, certo? E aí ele vai chegar até o estado final dele, que é a tensão na fonte. Enquanto isso, o resistor que começa com toda a tensão aplicada nele
aplicando, né, a teoria de divisão de tensão, se o capacitor vai aumentando a tensão em cima dele, certo? Vai armazenando carga, a tensão nos polos dele fica maior, o resistor acaba perdendo a tensão aplicada a ele. De forma que quando no capacitor eu tiver toda a minha tensão, certo? No resistor eu não tenho nenhuma tensão nele, tá? Ele zero. Como em cima do resistor a lei de Ohm fica sempre evidente e a corrente tem uma tendência a acompanhar justamente o comportamento de resistência, então aqui é, né, a minha corrente máxima, que meu circuito começa no máximo de corrente, vai ser justamente a tensão da minha fonte dividido pelo valor da resistência. Ela começa nesse ponto. Só que aí ela vai decaindo a mesma proporção aqui que a minha tensão, até o ponto que ela chega, né, depois desse 5 tal do tempo de carga do meu circuito, ela também acaba zerando. Né? Quando o capacitor tem a mesma tensão da fonte, como eles ficam em polaridades opostas, não tem mais por que elétron se movimentar dentro do circuito, então a corrente cessa. Tá? Bom, e aí já colocando aqui também, o tempo de descarga do capacitor segue o mesmo princípio, você demora o mesmo tempo para descarregar no mesmo circuito RC, a carga e a descarga vão ter sempre o mesmo tempo, 5 vezes a constante de tempo do circuito, tá? E aí aqui, nesse momento, o capacitor que vai fornecer a tensão para o resistor, a fonte vai estar fora da jogada, tá? Então, a tensão máxima aqui vai ser a tensão de carga total do capacitor, que vai ser o da fonte no nosso caso, certo? Ela vai descarregar essa tensão na resistência, por isso que a tensão deles é igual, porém, conforme passa o tempo, vai decaindo, porque o capacitor não é uma fonte, então quando ele movimenta a carga, ele perde, né, os elétrons internos dele ali, né, a carga interna dele. Então, ele também vai descarregando junto, até quando passar 5 vezes a constante de tempo do circuito, ele chegar na descarga, né, no zero aqui, que é onde o capacitor está descarregado totalmente, tá? A corrente do circuito vai seguir o mesmo princípio, né? Porque de novo, segue a mesma característica da tensão no resistor, tá? A corrente máxima vai ser essa tensão máxima, que é a tensão total do capacitor dividida pela resistência, vai dar a minha corrente máxima, mas também a tendência dela é virar zero, ser nula depois desse 5 tal, tá certo? Bom, no Multisim e no Electric Circuit Studio, que vai ser feito no outro vídeo, eu estou considerando um resistor de 10 kΩ e um capacitor de 1000 micro. Eu estou utilizando dois valores comerciais, você consegue replicar essa experiência num circuito mesmo, tá? Tem que ser valor grande, porque se eu colocar capacitância muito pequena ou resistência muito pequena, minha constante de tempo fica muito pequena, já que é a multiplicação delas, tá? E eu aí acabo tendo um circuito que eu não consigo verificar o tempo, né? Ele fica muito curto e um humano não vai conseguir perceber esse valor, tá? E aí aqui eu coloquei dois valores nominais. Aqui é 1000 micro realmente, tá? Que é um capacitor eletrolítico, inclusive eu vou colocar ele com polaridade na simulação, certo? E aí 10.000, 10 vezes 10 a terceira, que são os 10 kΩ, vezes 1000 micro, 1000 vezes 10 a menos 6, que é o que o micro significa, vão resultar exatamente em 10 segundos, tá certo? Então vamos lá, eu vou montar o meu circuito, eu vou fazer um circuito para carga e para descarga junto, tá? Vou vir aqui no Multisim, criar um circuito. E aí aqui, né, vocês vão ver como que é feito, o que é esse circuito RC que eu estou fazendo. Eu vou fazer um circuito duplo para carga e descarga. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma fonte contínua, tá aqui, certo? Eu vou precisar de uma resistência, de um capacitor, certo? E o meu processo de carga e descarga ele tem que ser feito por dois caminhos diferentes. Eu vou usar uma chave para fazer esses dois caminhos diferentes. A chave que eu quero, tá aqui no switch, é essa SPDT. Eu quero uma chave que tenha dois caminhos diferentes, um que vai ser para carga e um para descarga. Então eu vou colocar ela aqui, tá? Vou organizar aqui mais ou menos, ó. Essa chave eu quero espelhar ela
A minha fonte vai vir aqui em cima e em cima vai ficar meu processo de carga. E aqui embaixo vai ser o processo para descarregar o meu capacitor. Tá? Saindo dela, eu vou ter aqui a minha resistência. Tá? E aí aqui eu vou rotacionar e vou ter o meu capacitor. Certo? Bom, eu vou fazer aqui a conexão do circuito. Vou colocar aqui em cima minha fonte. Da chave eu vou para o meu resistor. Do resistor eu vou para o capacitor. Do capacitor, vou dar um clique aqui para fechar com a fonte. Esse é o circuito de carga. Tá? Circuito de descarga. Vou mudar a minha chave, só para vocês entenderem. O capacitor, no caso, vai estar carregado, então ele vai descarregar no meu resistor. Eu vou pegar daqui e fechar aqui para baixo. Certo? Então, quando a chave estiver embaixo, vai ser a descarga. Quando ela estiver para cima, vai ser a carga do meu capacitor. Tá certo? Terra de simulação. Vou colocar ele no negativo da minha fonte contínua. Certo? Bom, vamos lá. Agora eu vou configurar, né? Vou deixar bonitinho para que vocês tenham todo as anotações aí, né? Então aqui eu tenho, né, um resistor 1, vou clicar 2 vezes nele. A resistência vocês já viram, para essa simulação de exemplo eu vou usar 10 kΩ, certo? O meu capacitor, eu quero 1000 micro. 1000 micro. E é importante que eu selecione essa checkbox aqui, ó, que é aqui, ó, tensão inicial. Eu quero forçar a condição na carga que ele é 0. Tá? Eu estou decidindo isso daí. Depois eu tenho que avisar para o simulador que essa configuração inicial é minha. Tá? Porque senão ele parte dos cálculos dele. Depois eu tenho que avisar o meu simulador disso. Tá certo? Eu também vou mudar o símbolo do meu capacitor para algo com polaridade. Porque, igual eu falei, um capacitor de 1000 micro é um capacitor que você encontra facilmente no modelo eletrolítico, que é um capacitor que tem polaridade. E aqui fica evidenciada a polaridade do circuito. Tá certo? Bom, aqui V1, a tensão meio que não importa muito, né? Porque ela vai dar sempre no mesmo resultado. O capacitor vai sair do zero e vai chegar na tensão da fonte. Então, eu vou deixar 12 volts. Eu só vou colocar aqui no V1, né? Um VCC, né? Corrente contínua, para marcar ele, certo? E vou mudar o símbolo também para uma fonte mais genérica de corrente contínua, tá? Tensão contínua, corrente contínua, certo? E aí aqui na chave eu não tenho muito o que fazer, mas eu vou adicionar um texto para eu lembrar, tá? Então eu vou vir aqui na análise e anotação, texto, vou clicar aqui, e aí aqui nesse texto eu vou colocar que é a carga do capacitor, vou colocar só carga para não ficar muito gigante, ó. Estou definindo que esse caminho é o caminho da carga, e aí eu vou fazer uma outra anotação, vou colocar um pouquinho longe aqui, carga do capacitor, e é esse caminho aqui. Você vai colocar aqui um pouquinho embaixo da chave, inclusive. Certo? Essa chave, tá, gente, ela não vai você não vai usar ela igual em outras simulações, onde a gente usava ela de forma mais dinâmica, tá? Essa chave aqui, ela vai fazer parte, né, do processo de definir como eu vou simular a carga e como que eu vou simular a descarga do circuito, tá? Bom, medidores. Eu vou medir a tensão em cima do meu capacitor, certo? Deixa eu tirar aqui desse número 3 para ficar fácil de enxergar, tá? E é com relação ao terra, né? O capacitor já está ligado aqui direto com terra, então tá certo, não preciso de referência nesse caso. O meu segundo medidor vai ser também um medidor de tensão, que eu vou querer medir a tensão no meu resistor, certo? Só que, como a terra da simulação tem ainda um capacitor no caminho, eu vou ter que colocar aqui uma referência para ele, tá? Então tá aqui a minha referência. E
por último, eu vou colocar aqui um medidor de corrente nesse circuito, tá? Eu vou colocar ele aqui embaixo, tá? Que ele, ó, a corrente no processo de carga vai fluir nesse sentido, certo? No processo de descarga vai fluir nesse sentido. Eu vou ter que fazer algumas modificações para cada hora que eu simular, tá? Mas como esse processo de simulação, igual eu falei para vocês, ele é uma vez uma coisa, outra vez outra, ele não é um processo onde eu vou ter a dinâmica de fazer uma coisa, as duas ao mesmo tempo, então não tem problema isso daí, tá? Deixa eu configurar meus medidores. Vou clicar 2 vezes nele. Esse aqui eu vou colocar que é VC, minúsculo mesmo, tensão no capacitor, tá? Esse carinha aqui, o PR2, né? O VC é com relação ao terra de medição mesmo. O 2, ele é o meu VR, tensão no resistor. A referência dele é o REF1, que é referência 1 para eu conseguir pegar em cima do meu resistor, tá? A cor dele, eu vou colocar uma cor um pouquinho mais clara, tá? Vou colocar um amarelo, espero que não fique muito claro, certo? Ah, e outra coisa, para cada uma desses caras aqui, eu posso tirar, tá? A apresentação de valor dele, só quero o gráfico mesmo. Tirei, e aí aqui, por último, a minha corrente. Eu vou tirar o valor. E lembrando, na carga, por exemplo, que é a primeira simulação que a gente vai fazer, flui nesse sentido aqui a minha corrente elétrica. Então, se vai passar assim, né, desse ponto para esse ponto, eu posso clicar nele aqui e vou, né, na hora que eu clico aqui inverter o sentido de medição de corrente, tá? Então ele vai medir para cá. E esse aqui eu só vou colocar que é o I do circuito, tá? É a medição de corrente. Bom, quando você está na configuração e clicar fora, ele vai justamente nas condições que você quer para simular. A gente sempre usou o interativo, que é justamente aquele modelo onde eu clico e as coisas vão acontecendo sobre, né, demanda e tudo mais, ele é em tempo real, tá? Vou simular uma vez só para vocês entenderem por que eu não consigo simular nesse modelo de interativo. Então, eu vou vir aqui, ó, condições iniciais. Determinar automaticamente? Não, ó. Você vai clicar aqui e colocar no... Definido pelo usuário, lembrando, a gente já definiu que a tensão no capacitor é 0, então eu preciso partir desse princípio, tá? Estou forçando isso daqui. E aí eu posso colocar o Start Simulation aqui, ou pode apertar o Play aqui. Eu vou fechar um pouquinho essa tela. Vou começar a minha simulação interativa. E aí vocês vão ver isso daqui no gráfico, ó. Ó. Aqui está a minha linha amarela e a minha linha rosa, né? A linha da tensão e a linha da corrente. As duas estão aqui, ó. E você está vendo que ela está caindo, certo? Então não está certo. A tensão do resistor vai diminuindo, a corrente por consequência também, enquanto a minha tensão do capacitor está subindo. O problema é, eu estou vendo a linha contínua caindo de trecho para trecho, certo? Eu não quero isso daí, eu quero a curva inteira, né? O processo de carga e o processo de descarga inteiro. Isso aqui não adianta. Nem se eu pausar ou der um stop, eu não consigo detectar isso daqui. Eu teria que ficar mexendo muito no gráfico aqui para tirar essa janela. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou clicar aqui. Vou fechar o gráfico um pouquinho. Vou clicar aqui 2 vezes. E aí aqui, ó, a minha simulação, ela não é uma simulação interativa, ela é uma simulação de transiente ou transitório, é a mesma coisa. A gente usa mais transiente para surto, mas tecnicamente é a mesma coisa. Você pode usar como denominação da mesma coisa. E aí aqui que está a arte dessa simulação, tá? Então aqui, ó, eu vou escrever aqui, vou deixar anotado para vocês no circuito também. Não, não é isso. É a anotação. Eu vou deixar escrito aqui, ó. Então, lembrando, né, ó, o tal do circuito, que é a minha constante, não tem o símbolo grego, eu vou escrever por extenso, ela é o R vezes o C. Eu tenho um R que é 10 kΩ, certo?
Eu tenho um C que é 1000 microfarad. E aí esse tal, a gente já tem a conta, ele sai igual a 10 segundos. Certo? E aí o tempo total da carga, que é 5 vezes esse tal, vai acabar dando em... Parece que estou escrevendo em espanhol aqui. Né? O tempo de carga vai ser 50 segundos. Certo? Então essa aqui que é a minha anotação aqui. Dá um espaço entre as unidades aqui, só para não ficar igual um maluco. Beleza? Tá feito aqui. Então tá aqui, ó. Tempo de carga é 50 segundos, beleza. Então eu vou simular um transitório. E aí aqui que tá a arte, ó. Aqui ele tem o nome, certo? Eu posso colocar a carga do capacitor, descarga do capacitor, né? Vamos colocar aqui, ó, né? Carga. Esse é o nome da minha simulação. Carga RC. Tempo de início, 0. Eu quero partir do momento inicial que eu ligar o circuito. Então, 0 segundos. Tempo final. E aí, então, eu sei que vai demorar 50 segundos para o meu capacitor sair do 0 e atingir a tensão máxima. Porém, está até escrito aqui no PDF que vocês têm, tá? Para simular, eu vou configurar a simulação para 6 vezes a constante. Para quê? Para que eu tenha uma folga numa proporção condizente com a constante de tempo do meu circuito, tá? Onde eu consiga mostrar também que ele entra num pedaço, né? Já dá para mostrar que ele entra no regime permanente, que ele estabiliza o valor, tá? Então, voltando aqui, ao invés eu sei que o tempo de carga é 50, mas eu vou dar um intervalinho e aí eu tenho, vou colocar aqui 60 segundos, certo? De 0 a 60. Então, dá tempo de ver a carga inteira e mais um trechinho de estabilidade de regime permanente, tá? Condições iniciais, eu defino, usuário, certo? Tá feito. Aqui tem mais algumas coisinhas, mas ele vai fazer uma simulação uma vez, então eu tenho o... vai fazer as contas dele, eu não preciso me preocupar. Eu vou vir aqui, dar o play, ele simula e ele já me manda o gráfico na hora, porque ele sabe que num transitório me importa o gráfico, tá? E olha que bonito aqui, ó. Eu tenho aqui a carga do meu capacitor, ó. Onde eu posso considerar que eu atinjo 12 volts, né? Aqui nos 50 segundos, tá? E depois, ó, ele fica aqui no tal do regime permanente, certo? A minha corrente do circuito, a minha tensão no capacitor, elas estão juntas aqui, ó. Vou clicar 2 vezes, ó. Eu vou tirar, por exemplo, a corrente, ó. Pode ver, a tensão do meu capacitor está aqui, certo? E aí, ó, tensão dele começa no máximo, 12, toda a tensão da fonte é aplicada nele. 12 dividido por 10.000 dá 1,2 mA, certo? Então tá correspondente aqui. Né? Lembrando que aqui fica a escala da corrente, aqui fica a escala da tensão quando eu tenho os dois. O que acontece? Ó? Conforme vai aumentando aqui a tensão no capacitor, de novo, na mesma proporção, o resistor vai perder nessa tensão. Pode ver ó, que essa altura, nesse momento de 5 segundos, essa altura que dá a tensão do meu resistor, o que falta para ela chegar no 12 é justamente a altura que está no capacitor. Certo? Então eles vão trocando, né, de ponto que é, tá, né, 6 volts para um, 6 volts para outro, metade, metade, até que esse vai chegar no máximo e isso daqui vai entrar no zero. E a corrente é a mesma coisa, ela começa lá no máximo, 1,2 mA, e ela cai totalmente, tá? E aí aqui, ó, posso ir apagando se eu quiser tirar um gráfico por vez, tirar um print e tudo mais. Inclusive ele tem essa opção aqui, ó. Eu venho aqui, exportar, e aqui eu posso exportar nesse regime transitório uma imagem do esquemático, ele vai salvar uma figura em algum lugar do seu computador com essa imagem. Eu dou gráfico, a imagem, e esse Grapher Data aqui, ele salva uma planilha no formato CSV, que é um formato do Excel para dados,
tá? E aí você consegue replicar no Excel, né, essas curvas aqui também. Então você pode exportar, né, a imagem do seu circuito. A imagem normalmente ela tem a tendência a ficar num formato mais quadrado. Então ficaria algo mais ou menos assim, como se fosse a tela dividida. Tranquilo? Bom, para finalizar, esse é a nossa simulação de carga, e aí eu exportaria se fosse fazer um relatório e tudo mais, tá? Professor, como eu simulo a descarga do capacitor? Então vamos lá, deixa eu voltar só no esquemático. Primeira coisa, vou voltar aqui, ó. Certo? Minha chave tem que estar no processo de descarga. Segunda coisa, aqui, ó, eu vou até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, só para lembrar que o tempo de descarga também é 5 tal, tá? Ele demora 5 vezes a constante e aí também vai ser 50 segundos, tá? Para eu configurar a minha simulação. O que eu preciso mudar no meu circuito que eu falei para vocês? Eu preciso mudar isso daqui, ó. A minha tensão do resistor vai para um lado e a minha referência vai para o outro, certo? E a minha corrente tem que mudar de sentido, porque agora o meu capacitor vai funcionar como uma fonte instantânea, então o fluxo da corrente é assim, tá? Contrário do que estava. Então eu mudo os dois de lugar, vou vir aqui na minha simulação, tá? Aqui, né? Aqui eu vou colocar que é o processo de descarga do meu circuito RC. O meu tempo inicial é 0, o meu tempo final é 60 também. Minhas condições iniciais também têm que ser definidas pelo usuário, mas eu tenho que mudar uma condição inicial, tá? O capacitor. A tensão inicial do meu capacitor para eu fazer essa simulação é, partindo do princípio que ele carregou nessa fonte aqui de 12 volts, a tensão inicial dele vai ser 12 volts, certo? E aí eu vou vir aqui, novamente, apertar para simular, e pronto, ó. Tá aqui os gráficos, certo? Ele não fez, ele está faltando um dos gráficos, vou voltar no esquemático, esse carinha aqui. Tá faltando isso aqui. Ele estava fora do circuito. Vou dar um play novamente, ó. E aí pode ver que tá os três gráficos aqui, VC, I e VR, né? Ó, eu posso ir apagando, né? Quem eu quero que mostre por vez, tá? Mas então é isso, ó. O capacitor tinha a tensão máxima, certo? 12 volts. Aí ele vai começar a descarregar e vai colocar esses 12 no meu resistor. Só que o capacitor, ele não é feito para sustentar, ele não é uma fonte. Ele tem uma carga, mas conforme ele mandar elétron circular no circuito, ele vai perder essa carga. E aí vai decaindo a tensão nele. Como o resistor é a única fonte, né? Fonte não, é o único lugar que ele pode descarregar energia, então ele vai decaindo junto também. Tá certo? E aí a corrente tem a tendência a seguir o mesmo processo. Tá? Bom, gente, aí a partir daqui você pode brincar com carga e descarga do capacitor, tá? Por exemplo, eu posso vir aqui, fazer um processo para carga, certo? Vou mudar aqui minha simulação, vou manter esses valores, mas, por exemplo, ó, eu posso perguntar aqui, ó, se o meu capacitor já tiver alguma tensão residual, 5 volts, exemplo, não é? Se ele tem 5 volts, e como que ele faz para chegar em 12? Né? O que acontece? Eu só vim aqui começar a brincar com esse simulador. Ó. Pode ver, ó, ele já tinha uma carga inicial. Deixa eu tirar a corrente daqui. Ele já tinha uma carga inicial de 5, ou seja, o meu resistor começa com 7, mas pode ver, ele demora ainda 5 tal para chegar na carga. Não importa a condição inicial do capacitor, ele vai demorar 5 constantes de tempo para chegar na condição final dele. Tá? O regime transitório preza por esse tempo aqui. E se eu tiver tensão mais alta no meu capacitor? Vamos colocar aqui 20 volts no meu capacitor. Vai. Né?
aqui, só estou cometendo um erro aqui, que é, eu mudei aqui para o processo de carga, mas eu não mudei aqui, por isso que a corrente está saindo diferente, tá? Mas aí aqui, ó, ué, aí, tá certo. Bom, deixa eu tirar a corrente aqui, ó. Pode ver, ó, meu capacitor, ele começa com um 20, né? E aí aqui a minha resistência, ela tá meio maluca mesmo, tá? Ela não tá entendendo, né? Ela tá negativa porque, né, a tensão em cima dela, porque o capacitor que vai começar a mandar a tensão para pro resistor, porque ele tem tensão maior. Mas ele vai demorar 5 tal para estabilizar no 12. Então ele vai perder, né, do 20 até o 12, 8 volts, descarregando no resistor, e é por isso que aparece negativo, porque do jeito que eu estou medindo, o ciclo é diferente. Tá certo? Então, vocês podem fazer essas brincadeiras no processo de carga e descarga e ver como que um capacitor, né, um circuito RC se comporta, mudar aqui o R e o C e ver como é que é a nova, né, a relação do tal. Não esquecendo de mudar nas configurações, né, para simular 6 vezes o tal e assim por diante, tá? Espero que tenha sido bem útil esse vídeo, né, bem divertido, e até uma próxima aula, né? Até mais.